Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Saudade de vocês. Espero que esteja dando aí para ouvir direitinho, tá? Vamos estudar, né? Tava sentindo falta já desse momento aqui de oração, de estudo, de elevação, né? Então, só ok, né? A gente tá com um problema mesmo de questão das músicas lá que eu já expliquei para vocês, então a gente tá evitando aí, né? Evitando ter problema mesmo, tá? Por isso que eu não coloquei para vocês, certo? Ok, pessoal, vamos lá, vamos começar, né? Nosso estudo, graças a Deus. A gente pôde voltar antes do que a gente estava imaginando, né? Então, já 8 horas e 1 minuto, vamos fazer a nossa prece, né? Convidando a todos para nos acompanharem em pensamento e vamos juntos agradecer pela oportunidade maravilhosa que todos estamos tendo para estudar, para aprender, para melhorar, para adquirir mais condição para lutarmos com as adversidades, para superarmos todos os impedimentos, para que a transitoriedade da existência possa ser vivenciada por cada um de nós com muita fé, com muita esperança, com muito otimismo, para que possamos fixar em nós, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida, as energias positivas, saudáveis, que nos harmonizam dentro e fora de nós. Abençoa todos os lares, Senhor, abençoa todos os irmãos que estão conosco, todos aqueles que estão desencarnados, que foram trazidos para beneficiarem-se dos elementos do estudo, da oração, do passe, da água fluidificada, dos estímulos superiores que nós recebemos para estarmos aqui. Então, que o teu amor envolva todos os nomes que estão inscritos na área de texto e que todos juntos possamos aproveitar esses momentos. Que a tua luz nos ilumine, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, então vamos lá, né? Vamos estudar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, quem está aqui a primeira vez, seja bem-vindo. A gente ainda está se estruturando aqui, tá? Eu não estou completamente estabelecido ainda, mas a gente vai, devagarinho a gente vai. Vamos ver até a conexão aí como é que tá, né? Porque acho que tá dando uns probleminhas aí de conexão, pelo jeito, né? Também, também tem que ir ajustando, tá? Pessoal, a gente está aqui todos os dias de segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 20 horas, tá? A gente só deu uma pausa esses últimos dias aí, por causa de uma mudança de endereço no meu consultório. Então, né, daqui para diante, Deus abençoe que a gente continue firme nessa sequência, tá? Todas as sextas-feiras a gente faz o estudo do livro Missionários da Luz. Missionários da Luz do Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier, tá? Então nós estamos estudando o capítulo 2, que tem como título Epífise. A epífise. O que é a epífise, né? Só resgatando aqui, é a glândula pineal, tá? Não confundam com hipófise, tá? A hipófise é a glândula pituitária ou hipófise, que é pertinho da epífise. As duas são bem próximas, né? No centro da cabeça aqui, né? Bem protegidinha ali. Mas a epífise ou glândula pineal, como a gente viu, é a glândula da vida mental. É a glândula da vida mental. Então, o espírito Alexandre, que é o instrutor do André Luiz, numa reunião mediúnica, está analisando lá o médium que está psicografando, está recebendo uma mensagem psicográfica, e o André Luiz está encantado por ver o brilho, a radiância da glândula pineal.
né? Os hindus, eles chamavam a glândula pineal do lótus de 1000 pétalas, né? O centro coronário, o centro do topo da cabeça, que é esse núcleo de forças aqui, esse centro de forças que faz a conexão com o plano espiritual, a transcendência, né? Então, a glândula pineal é o centro desse núcleo de forças aí, que emite e que capta energias espirituais, né? Os pensamentos. Então, até mostrei para vocês aí, tá? Na semana passada, né? Vamos lá, então, vamos continuar, né? Então, aqui o espírito Alexandre explicava para o André Luiz, né? A glândula pineal, ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Então a gente viu que na puberdade a glândula pineal ela muda de função e ela que inibia, ela que controlava a sexualidade, né, o aparecimento da sexualidade, ela passa a fazer a leitura, né, na puberdade, ela passa a fazer a leitura das experiências anteriores. Né? Então é como se fosse a agulha, o disco de vinil lá, e a agulha seria a pineal fazendo a leitura das faixas anteriores, né? Das encarnações anteriores. Olha que coisa, né? E por isso que a gente tem na adolescência, a gente tem aquele conjunto de descobertas e desejos e emoções, né? Então é porque são as águas do passado encontrando as águas do presente, né? Então, a pineal e a sexualidade, né? Como a sexualidade fez parte de toda a nossa evolução, né? Porque desde que nós éramos seres muito simples, pouco complexos, né? Hoje nós somos muito complexos, né? Em termos orgânicos, psíquicos, tudo, né? Mas quando nós éramos seres unicelulares, nós já aprendemos duas coisas, que é alimentar e reproduzir. Ou seja, a reprodução, o sexo, né? A manifestação de reprodução do instinto de sobrevivência, né? Reprodução da espécie, ele está conosco desde sempre, né? Desde sempre. Tá? Então, quando entra a sexualidade em jogo na nossa vida, né? Quando a gente sai da infância, né? Entra na puberdade e começa a surgir da sexualidade, a gente começa a fazer a revisão de tudo que nós já vivemos em termos de experiências nesse campo sexual, afetivo, né? Então eu começo a fazer a leitura, né? Então desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências umas às outras. Na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida, né? Então a gente tem um vislumbre, vamos dizer assim, do conjunto de possibilidades, né? Criativas daquela pessoa encarnada. Aí que ela começa a mostrar de fato a que veio, né? Não é quando é uma criancinha pequenininha, lógico que traz alguns traços que podem perdurar a vida toda, mas ali na infância, os primeiros anos de vida, você não tem exatamente quem é essa pessoa. Você não tem exatamente. Muitos pais, mas o meu filho era assim, era assado aí, né? Até 10 anos de idade, ele era, né? Ele era de uma determinada forma, depois ele mudou. Por quê? Porque o espírito ele vai se mostrando, né? Então essa grande transformação, esse começo de uma transformação maior é com o surgimento dos caracteres secundários, né? Na puberdade, né? As glândulas,
né, sendo acionadas aí, né, os estímulos ambientes, tal, né, a glândula pineal com a sua função. Então tudo isso começa a trabalhar, né, mudando o nosso corpo, abrindo possibilidades para a nossa mente, para o nosso espírito. Aí a gente começa a se mostrar mais quem somos nós. Aí que a gente começa a fazer uma recapitulação do que a gente já aprendeu nas outras encarnações, do que a gente já viveu de bom e de ruim, começa a aparecer. As identificações com grupos, com tipos de pessoas diferentes. Então, aí começa a aparecer. Certo? Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais, onde ficam? André Luiz perguntou, mas e as glândulas genitais, né? Nessa história aí, né? Se você está falando da pineal, a ciência achava que a pineal servia para pouca coisa, né? Que depois que entrava a sexualidade lá, ela decrescia em função e aí, né? Mas na verdade não. Ele viu a pineal radiante lá no fenômeno mediúnico. Então ele viu que não era bem assim do jeito que a ciência imaginava, né? Deus meu, exclamei, e as glândulas genitais, né? Os testículos nos homens, os ovários nas mulheres, né? Onde ficam, né? Quer dizer, qual a importância deles, né? O instrutor sorriu e esclareceu, o instrutor Alexandre, né? São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Quer dizer que elas são apenas subordinadas, né? Elas são subordinadas, né? A outras, no caso aí a pineal, são subordinadas. Elas são demasiadamente mecânicas, ou seja, elas obedecem maquinalmente e elas não teriam a condição de guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Porque a gente coloca só na questão do óvulo e do espermatozoide, não, que é aquilo ali que vai gerar um novo ser, é lógico que com a participação do espermatozoide e do óvulo, é lógico, é óbvio, tá? A gente não está dizendo que não é. Mas que antes do espermatozoide e do óvulo, existem os princípios da mente, os princípios da pineal, as energias sutis que seriam as grandes responsáveis pela geração. Inclusive, os espíritos amigos procuram, na medida do possível, ter a anuência do casal para a procriação, ao máximo possível, ter a anuência para que facilite o processo. Porque senão as próprias glândulas, o espermatozoide e o óvulo seriam aniquilados. Né? Tem tantas pessoas que não conseguem engravidar. Né? Às vezes tem até tudo certinho lá e não conseguem engravidar. Né? Então os espíritos falam que precisa ter, né, ao máximo possível a anuência do casal ali para que haja a fecundação e haja realmente o processo procriador, né, reprodutor de uma forma melhor sucedida, vamos dizer assim. Tem muita coisa para a gente aprender nesse terreno. Nesse livro aqui a gente vai estudar um pouco mais. Inclusive a gente vai acompanhar um caso de reencarnação. Tá? A gente vai acompanhar um caso de reencarnação. Então nós vamos ver alguns detalhes aí importantes, tá? Então, aí o Alexandre diz, né? Acham-se, né? Os testículos, os ovários, acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é a fonte fundamental. Não é? Então, quem controla ali mesmo o processo é a epífise, ou pineal, né? Então, os testículos e os ovários estão absolutamente controlados pelo potencial magnético da epífise.
Você vê que interessante, né? Pessoal, tá dando para entender aí? Tá dando para ouvir? Ok? Vocês estão comigo aí estudando? Vamos junto? É nós? É nós é errado, né? Português errado. Tamo junto aí? Hã? Então vamos lá. Certo? As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Entendeu, pessoal? Então, as glândulas sexuais, né, elas vão trabalhar produzindo, né, o que precisar de hormônio, não é? Mas a glândula pineal, elas segregam hormônios psíquicos. Alexandre, o que é hormônio psíquico? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente está tentando entender, né? Vamos seguindo aqui o Alexandre, o instrutor, né? Mas ele está dizendo que são forças que a pineal, tem coisas que é até difícil para eles nos explicarem, porque às vezes falta até elementos de comparação, até termos, né? Você vê, ele colocou entre aspas hormônios psíquicos, né? Hormônios psíquicos. Então faltam às vezes termos de comparação, né? Mas que controlam as glândulas genitais, tá? Então, hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, né? Então, demonstrando que a pineal ela controla ali as glândulas genitais, tá? Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Você vê os cromossomos ali, o material genético, né, nos espermatozoides, no óvulo, né? Quer dizer, os cromossomos não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Por isso que eles procuram o máximo possível, por isso que eles procuram o máximo possível a anuência do casal que pretende ter filhos, né? Eles procuram ao máximo possível uma boa disposição do casal, né? Para que a coisa comece da mente, do emocional, do espiritual, do mental, né? Dessas forças psíquicas para que influenciem positivamente os elementos reprodutores masculino e feminino, a parte genética, os cromossomos, né? Masculino e feminino, tá? Então aqui ele diz que essa parte genética sofre a influência absoluta e determinada da pineal, né? Alexandre fez um gesto significativo e considerou: no entanto, não estamos examinando problemas de embriologia. Limitemo-nos ao assunto inicial e analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem, né? Glândula da vida espiritual do homem. A gente não está aqui para estudar embriologia, né? Embriologia estuda o desenvolvimento do embrião, todo o processo gestatório, né? Reprodutor e gestatório e tal. Mas nós estamos aqui para analisar a pineal como glândula da vida espiritual do homem. Por quê? Porque é através do excedente de forças, né? Porque veja bem, nós nos alimentamos, nós respiramos, tomamos líquidos, recebemos energias de cima dos astros, né? Da Lua, do Sol, dos outros planetas, os raios cósmicos. De baixo a gente recebe da água, da terra, né? Dos minerais, das plantas. No sentido horizontal a gente recebe energias dos outros seres humanos, dos animais.
Então a gente recebe esse contingente de forças e nós metabolizamos a energia vital ou as forças sexuais da alma, né? Que jorram continuamente da base da coluna. Essas forças vitais, né? Os hindus chamavam da energia Kundalini, né? Da serpente de fogo ali, né? Essa energia que sobe. Até a Joana de Ângeles lembra disso no livro, acho que no livro Amor, Imbatível Amor, se eu não me engano. Ela fala sobre isso, né? Que através da coluna ali, ela vai alimentando todos os centros energéticos até chegar ao à glândula pineal. Então, no sentido, né, de baixo para cima, essa energia vital, ela vai ativando os centros energéticos. Então, à medida que você tem uma vida equilibrada do ponto de vista sexual, você não vive só para o sexo e para o estômago. É o sexo para a vida, não a vida para o sexo. É a alimentação para a vida, não a vida para a alimentação. Então, esse excedente de forças, né? Você, lógico que você tem a sua função sexual normal, você tem a sua função alimentar normal, mas você tem um certo contingente de forças que você vai ativando os centros superiores. Você vai ativando os centros superiores. Se você gasta toda a energia nos centros mais baixos, nos centros energéticos mais baixos, você não tem excedente de forças para ativar convenientemente os centros superiores. Então, sua capacidade até de sentir o amor vai ser muito reduzida. De ativar o afeto vai ser muito reduzida. De usar a fala para criar vai ser muito reduzida a sua energia. De usar a energia para pensar, para elaborar pensamentos construtivos, será muito limitado. E muito menos ainda para conexão com o espiritual. Certo? Faz sentido? Porque você gasta tudo lá, sexo e estômago, que são as duas mais antigas, né? As duas funções aí mais antigas. Então, à medida que a gente começa a disciplinar, não é não usar, é disciplinar, né? As forças sexuais, as forças alimentares, né? As forças emotivas, você também não fica gastando as emoções de qualquer forma. Você não fica usando, né? A pessoa que vive também de paixão em paixão e fica pulando de paixões e troca um por, né? E fica nessa coisa gastando forças preciosas em paixões que não acabam nunca ou que ficam mudando de objeto o tempo todo, né? Então, na verdade, quando a gente vai disciplinando os centros energéticos, nós vamos tendo um excedente maior. A nossa economia energética vai nos propiciando mais energia para ativar, né? Então é o sexo com equilíbrio, né? Alimentação necessária, sentimentos de amor, sentimentos equilibrados, né? Então a gente vai equilibrando cada centro energético, né? A fala também, a gente não vai falando pelos cotovelos só por falar, nós vamos equilibrando o centro da fala, vamos equilibrando o centro do pensamento. Então, cada vez nós vamos tendo mais energia para ativarmos os centros superiores, inclusive o centro da mediunidade, o centro da conexão com o espiritual. Certo? Por isso que as funções superiores, elas exigem aprimoramento moral. Para que a vida se abra para nós, né, em perspectivas, visões cada vez mais amplas, sentimentos cada vez mais amplos, uma conexão com o transcendente cada vez mais profunda, é preciso que de fato estejamos num curso adiantado de aprimoramento individual. Não é uma questão religiosa, de fé apenas, né? É importante a fé, permeia esse processo, mas é um princípio científico, é um princípio de desenvolvimento
comportamental, moral, né? Moral em termos de comportamentos mais eficazes para a nossa evolução, nesse sentido. Certo? O Cássio colocou, sim, minha vizinha só engravidou depois que adotou. Então, isso é muito comum. Existem muitas explicações psicológicas e tal, né? Todas importantes. Mas tem o fato de que muda a nossa vibração, a manifestação do amor, de doação, muda a nossa vibração. Se você dá esse passo, já que eu não consigo engravidar, eu vou adotar. Aí adota, ou seja, esse ato de amor muda a nossa emoção, muda. Até o organismo, a Joana de Ângeles diz, até o organismo da mulher muda, do homem também, mesmo não sendo filho biológico. E facilita para o processo de mudança de vibração, de emoção e de sintonia, facilitando o processo da gravidez, né? De engravidar, né? Então, isso é uma coisa bem interessante mesmo, certo? Então, a epífise é a glândula da vida espiritual, né? É a que faz a conexão com a mente. Lembra que eu mostrei a mente como uma esfera de luz, né? E na verdade ela não está dentro, ela pode ficar justaposta ao nosso cérebro, mas ela vai para qualquer lugar na velocidade do pensamento, né? Na mente, que é o ser pensante, né? Que somos, tá? Se conecta com o nosso corpo através da pineal. Tá? Dentro do meu espanto, guardei rigoroso silêncio, faminto de instruções novas. Segregando delicadas energias psíquicas, prosseguiu ele, o Alexandre, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico, ou endócrino, né? Você veja a importância da pineal, né? Então, segregando delicadas energias psíquicas, né? Então, são forças delicadas, sutis, que ela vai segregando, né? Ela conserva a ascendência. O que é? Ela está acima. No comando, vamos dizer assim, ela tem ascendência sobre todo o sistema endocrínico. Todas as outras glândulas, ela que coordena. A glândula hipófise está pertinho dela, a tireoide, as paratireoides, o timo, né, que tem ligação com o sistema imunológico, o pâncreas, as glândulas adrenais ou suprarrenais, né, os testículos, o ovário. Tá? Então, todas as glândulas estão sob o comando da pineal. Tá? Ligada à mente, pineal ligada à mente. Então, mesmo que a mente esteja longe, né? Porque o seu pensamento está longe, você está pensando, né, em alguma coisa longe, a tua mente, você está longe, você, sua mente. Só que você se liga ao seu corpo através das energias que a pineal capta. Né? Então você envia energias através do campo mental, né, da sua esfera mental, como se fosse como se o nosso corpo aqui fosse um robozinho que é teleguiado à distância, né? E o receptor para receber as ordens do espírito, que somos nós, da mente, do ser pensante, é a pineal. Ela capta essa energia, essa luz do espírito e ela traduz em frequências onde ela dirige todos os centros energéticos. Ela decodifica em frequências, né? Certo, pessoal? Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, hidratar minha... Os centros energéticos, eles têm, cada centro energético, ele tem relação com um plexo nervoso. Um conjunto um emaranhado de nervos ali, né? E também com determinada glândula. Entendeu? São as maiores conexões entre o perispírito, o corpo do espírito, e o corpo físico. Então, os centros energéticos são justamente
né? Eles coincidem com os locais onde há maior ramificação nervosa e onde há também determinada glândula. Entendeu? Certo? Então vamos lá, né? Ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pode identificar ou não pôde identificar, né? Ciência comum, a não ser com algumas exceções aí, os russos, né, estudaram o corpo bioplasmático, né? Então, tem outros também, os campos da vida, Life Fields, do Sheldrake, e outros, né? Eu não vou citar aqui, mas tem outros estudiosos aí, Pierracos, tem outros aí, né? Então, eles estudaram esses campos da vida. O Hernani Guimarães Andrade, que no Brasil foi o maior estudioso desse assunto, ele tem um livro fantástico, aliás, é uma trilogia. É uma trilogia, é o escritor que eu mais gosto, né? Ele faleceu já, que é o Hernani Guimarães Andrade. Então ele tem uma trilogia, para quem gosta assim, da área biológica, física, tá? Uma trilogia que chama, o primeiro livro é Morte, Renascimento e Evolução, um tratado de biologia transcendental. E o segundo livro é Espírito, Perispírito e Alma. E o terceiro livro é Psiquântico. Essa trilogia é maravilhosa, para quem gosta de aprofundar nesse campo aí. O doutor Hernani Guimarães Andrade. Eu tive o prazer de conhecê-lo, de conversar com ele uma vez em São Paulo. Uma pessoa boníssima, assim, né? E um escritor maravilhoso, né? Tá? Estudioso, assim, de André Luiz, né? Ele falou uma vez, assim, perguntaram para ele que livro que ele levaria se ele fosse para uma ilha deserta, né? Que livro espírita que ele levaria? Qual era o livro que ele levaria? Ele falou assim, eu levaria a coleção completa do André Luiz. Ele fala, ele era um estudioso que adorava André Luiz, né? Então vamos lá. Então, ligado à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes. Olha só. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Então tem aquilo que está na consciência e tem aquilo que está abaixo da consciência, a subconsciência. Sob a determinação direta da vontade. Inclusive a gente vai ver que o próprio Alexandre aqui ele vai explicar, né? O inconsciente, ou subconsciente, que é parte do inconsciente, né? Ele é o executor, né? Dos nossos desejos e aspirações mais íntimas. Tá aqui que está a conexão. Tudo aquilo que você vai fixando, aquilo vai interferindo positivamente ou negativamente, conforme for a indução que a gente faz, vai induzindo a pineal, vai induzindo as forças da pineal através da mente, vai induzindo a pineal e a pineal vai influenciando todo o corpo. Entendeu? Todo o sistema nervoso, todas as glândulas, formando o nosso campo vibratório, né? Certo, pessoal? Sob a determinação direta da vontade. Você vê a ligação com a vontade, né? As redes nervosas, né, dos nervos, né, constituem-lhe os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares. Tá vendo? Os nervos, né, que recebem os estímulos da mente, que usa a pineal, né, para influenciar o sistema nervoso, usa os nervos como fios telegráficos, como fios de impulsos, como a gente usa o celular, usa, né, usa a eletricidade, os fios elétricos, né?
Então, a pineal ela vai influenciar todo o organismo através do sistema nervoso, né? Para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Isso quer dizer que quando a gente vai mantendo o otimismo, quando a gente vai mantendo a confiança, pensamento positivo, pensamento na saúde, nós vamos criando reservas, suprimentos de energias psíquicas para todos os órgãos, todas as células. Que não é qualquer coisa, que não é qualquer coisa que vai abalar as células, os órgãos, os tecidos. Por quê? Porque nós estamos sempre suprindo os armazéns de suprimentos de energia psíquica em todas as células, todos os órgãos, conforme a gente vai acionando através da vontade a pineal, a mente, né? A pineal, o sistema nervoso, as glândulas e assim por diante. Tá ficando claro, pessoal? Depois eu coloco os nomes, tá? Eu posso colocar até as capas deles para vocês. É, é uma trilogia do Dr. Hernani Guimarães Andrade, tá? Depois eu coloco. Não são livros fáceis de ler, assim, né? Mas para quem gosta de estudar mesmo, são livros muito bons, tá? Ok? Aí ele continua, né? Manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Manancial criador. No caso, está falando da pineal. Né? Manancial criador dos mais importantes. Suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo. Olha só. Controladora do mundo emotivo. Alexandre, minhas emoções são descontroladas. Então você já tem uma base como é que está a pineal também, né? Se é a pineal que controla, então a pineal está meio descontrolada. E a pineal que está lá captando as frequências FM, AM, é a pineal. Então você, né, é a pineal que vai controlando, é controladora do mundo emotivo. Então é o que o Alexandre falou. Nós temos vivido, nós temos sentido a indisciplina congênita do trato para com a pineal ao longo das encarnações. Né? Freud, né, quando falou do Freud, Freud estudou o resultado da indisciplina congênita da humanidade. Né? Ele estudou as patologias, os problemas justamente que gera a indisciplina das forças da pineal, né? E por consequência das forças sexuais, das forças, né, emotivas, todo o resto aí, né? Psíquicas, né? Certo? Então, e como é que a gente equilibra a pineal? Como é que a gente equilibra as forças emotivas? Como é que a gente... É a disciplina que a gente vai se impondo. É a disciplina da oração, é a disciplina da vontade, é a disciplina do estudo, é a disciplina da mente, né? Do tipo de pensamento. Nós vamos disciplinando a nós mesmos. Entendeu? Porque nós deixamos a coisa correr frouxa. É isso que ele diz, né? Nós deixamos a coisa correr frouxa. E ao longo das encarnações, não apenas nessa. Você vai se acomodando aos maus hábitos, aos maus pensamentos, aos conceitos equivocados, você vai se acomodando gostosamente a um estilo de vida que vai afrouxando mais ainda as disciplinas que deveriam fazer parte da nossa vida. Entendeu? E aí é o funcionamento correto da pineal, das forças emotivas, da mediunidade, né? Da sexualidade. Certo, pessoal? O resultado é problemas mentais,
problemas emocionais, né? O resultado é desarmonias variadas, né? Certo? No final das contas, né? Eu sei que vocês estão colocando complexo, né? Difícil. Mas no final das contas, o que que a gente resume aqui? Vocês perceberam que a gente anda, dá a volta, gira, vira de ponta cabeça, cai em pé, e o que que é o mais importante? É disciplinar a nossa vida. É o arroz com feijão. Não estou falando que tem que comer arroz com feijão, estou dizendo que é aquilo que é o simples, buscar o bem. A gente vai precisando entender o que é o bem em cada situação, mas é a busca, é perseguirmos o que é o bem, o que é o correto, né? É a disciplina mental, emocional, sexual, mental já falei, né? É espiritual, vibratória, né? Quer dizer, é mantermos uma busca pelo que é bom, pelo que é saudável, né? É isso. Não tem muito segredo. Então a gente, essa complicação toda aí, na verdade, acaba caindo no quê? No evangelho. Acaba caindo no evangelho. Entendeu? No evangelho. Estudar Jesus. Entendeu? O que Jesus falou, a gente muitas vezes precisa entender cientificamente, a gente precisa entender a química, a biologia, a física, né? A gente tem que entender um monte de coisa, tá? Para cair naquilo que Jesus já falava. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, né? Aquela trilogia, né? Aquela tríade, né? Amar a Deus, amar a si, amar ao próximo, que a gente estudou com Joana de Ângeles, né? No último estudo. É isso, entendeu? É isso. Só que para a gente entender isso, às vezes a gente precisa satisfazer um pouco a razão, satisfazer um pouco as nossas análises, né? Não é, a gente não perde nada entendendo também um pouco de química, biologia, física. A gente não perde nada, mas a gente tem que entender que o caminho que a gente está fazendo. Aliás, a gente vai entendendo mais a importância do Evangelho, a importância da informação que os Espíritos passam para a gente, que tudo está caminhando no mesmo sentido, que é o sentido do equilíbrio, o sentido do amor, do respeito, né? Da vida, né? Certo? Então, o manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. Ela participa, como ela participa, né? A qualidade controladora do mundo emotivo, a sua participação, sua posição ali na experiência sexual é básica, né? E absoluta. Isso tem tudo a ver o exercício da pineal ali com a questão sexual. Então, disciplinar a sexualidade é ajudar a disciplinar o funcionamento da pineal e assim reciprocamente, né? Tá? Aquilo que vocês não forem entendendo, vocês colocam de uma forma objetiva, não estou entendendo tal coisa, tá? Aí a gente pode responder, né, se a gente tiver condição, tá? De modo geral, todos nós agora ou no pretérito viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Agora vocês vão entender, né? Ai, ai. Você vê que coisa, né? De modo geral, todos nós, porque todos nós estamos em evolução, já erramos muito, né? Agora, ou no pretérito, ou no passado, né? Nós viciamos esse foco sagrado de forças criadoras. Ou seja, a gente viciou, a gente prejudicou o funcionamento da pineal. Entendeu? Deu problema. Nós usamos mal, né? E o que aconteceu? Nós transformamos esse núcleo de forças, que é a pineal, num ímã. O que é um ímã? De aquele que gruda, né?
que gruda no metal, nós transformamos num ímã, um ímã que atrai, né? Num ímã relaxado, relaxado, né? Entre as sensações inferiores de natureza animal. Quer dizer, fazendo isso, né? Nos, nos relaxando entre as sensações inferiores de natureza animal. Alexandre, mas nós temos a sexualidade, a gente provém de um passado animal, então isso é muito forte em mim, e eu sou homem, e não sei o quê, né? Ou mulher, e tenho muitos desejos, e é difícil de controlar, não sei o quê. A gente entende, porque todos nós somos homens e mulheres, né? Que já vivemos momentos de grande excitação, momentos de grande desejo, outros menos, né? Seja nessa vida, seja em outras encarnações, isso faz parte da nossa existência, né? Das aproximações entre as pessoas, dos desejos que surgem e tal. Só que nós temos um passado animal, um passado mais primitivo, só que nós estamos sendo chamados a uma vivência mais elevada no presente, com vistas ao futuro. Então não é porque a gente foi que a gente deve continuar sendo um ser apenas instintivo, apenas incontrolável do ponto de vista de desejos e de, né, atrações. Então não é. Os estudos, né, os exercícios de amor, de fraternidade, de caridade, de compreensão, todos eles vão nos chamando para equilibrarmos os centros energéticos, inclusive o centro genital. Equilibrar não quer dizer não usar, quer dizer equilibrar. Tirar os excessos, tudo que a gente começa a colocar muito por demais da conta, tudo que começa a ser excessivo, porque aquilo começa a nos absorver muito, em termos de necessidade, em termos de energia, em termos de tempo, expectativas, e aquilo vai crescendo e vai dominando a nossa mente ou as nossas emoções, de uma forma às vezes até incontrolável, quase incontrolável, está demonstrando que aquilo está tendo uma importância muito grande, talvez maior do que devesse ter na nossa existência. Certo, pessoal? Isso serve para comida, isso serve para o sexo, isso serve para as paixões afetivas, isso, né? Isso serve para tudo, na verdade, né? Não é o que a gente tem estudado? Equilibrar, né? Alexandre, mas onde que eu preciso equilibrar? Cada um tem que olhar para si e ver onde é que você acha que tá desequilibrando ou está desequilibrado. Aquilo está te absorvendo muito. Às vezes pode ser uma excessiva preocupação com dinheiro, com posses. Você está colocando muita energia. Olha aí, é a mesma energia que o outro gasta com o sexo. Com a pornografia, né? Energias maciças, assim, energia vital. E ao mesmo tempo é energia mediúnica, viu? Lembra que eu falei? Então, tudo aquilo que você se detém muito, tudo aquilo que se passa, o teu coração vai estar onde estiver o teu tesouro, né? Tudo que você der muita importância, aquilo você vai gastar grandes cotas de energia e você vai sintonizar, porque essa força é mediúnica ao mesmo tempo. Você vai sintonizar com os espíritos que vibram naquela faixa, que tem o mesmo problema, tem os mesmos excessos que nós, entendeu? Então, por similaridade de vibração, de energia, a gente acaba sintonizando com os espíritos que têm os mesmos problemas que a gente. Isso acaba aumentando ainda mais os nossos problemas. Tá? Certo, pessoal? Por isso que desprendimento, caridade, pensar no próximo, orar, tudo isso faz com que a gente vá sublimando as forças, vai melhorando a qualidade.
É um remédio. É o remédio por excelência para nós é o amor. O amor verdadeiro, né? O amor incondicional, o amor puro, né? Não precisa que a gente seja puro, né? Mas o fato da gente cuidar alguém com sentimento a única coisa que a gente quer ajudar é ver o bem daquela pessoa, é se doar para alguma coisa, sem esperar nada em troca, isso é um amor puro, que não tem nada condicionado, não tem nada adicionado ali. Essa é uma das forças mais curativas que existe, mais transformadoras, entendeu? Certo, pessoal? Ok. Perdão está dentro desse contexto, né? A Simone, preocupação com o futuro, esquecendo o presente também, né? Porque no final das contas, pessoal, trata-se da economia energética nossa, da economia psíquica. O quanto a gente gasta, o quanto a gente tem de força e nós não vamos dobrar a nossa força de uma hora para outra, nós temos X de força. E onde é que a gente gasta essas forças que a gente tem? Esse X de energia psíquica, a gente gasta onde? Ah, eu gasto tanto para lazer, eu gasto tanto para, né? Para o trabalho, eu gasto tanto para mediunidade, eu gasto tanto, né? É só a gente analisar, assim, quanto de horas a gente gasta para uma coisa, quanto de horas a gente gasta para outra. A gente pode fazer essa análise, né? Faz uma tabelinha lá, faz a tua agenda ali e vê lá o quanto de horas você gasta para cada coisa. Vocês vão se surpreender, né? Às vezes o que gasta para o espírito, para a espiritualização, às vezes é muito pequeno, comparado com outras coisas que têm um gasto maciço de tempo, de energia, de expectativa, né? Tá? Então são coisas que a gente vai analisando, né? A economia psíquica nossa, tudo é investimento de energia, tudo é investimento de força vital, entendeu? E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Agora, se a gente trata assim dos hábitos, uma coisa relaxada, uma coisa indisciplinada, frouxa, né? Assim vai sendo, assim vai sendo. A questão emotiva, as palavras, assim serão os pensamentos, assim será a mediunidade, aquela coisa toda assim meio largada, assim, entendeu? E aí os espíritos se aproveitam, os obsessores se aproveitam disso. Aí eles passam a nos vampirizar, entendeu? Então eles passam a vampirizar dessas forças aí, tá? Ok? Né? Então, nosso grande objetivo é subir, né? Subir em termos de sublimação, né? Não é que a gente vai virar santo da noite para o dia e a gente vai ficar orando o dia inteiro, não é isso. Mas nós vamos criando hábitos, né? Rotinas, vivências que a gente vai estruturando, que tem um objetivo de melhoria, né? E a gente sinta que isso vai ocorrendo na nossa vida de uma maneira produtiva, né? Tá? Tem que haver iluminação, pessoal. Sem iluminação, a gente fica andando às tontas, né? A gente fica tropeçando, a gente fica caindo nos buracos da vida. Nós precisamos nos iluminar, né? Então, o resultado de tudo que a gente faz na vida, tudo que a gente vive, o resultado final deve ser de iluminação pessoal. Se não for, alguma coisa tá saindo errado aí, tá? Quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Pergunta o Alexandre aqui. Olha, quantas existências temos despendido, temos gastado, temos gasto na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Quer dizer, quanto tempo da nossa vida espiritual nós já perdemos manipulando a lama, vamos dizer assim,
né? No campo mais baixo dos prazeres materialistas, né? Do prazer materialista, né? Quanto tempo? Talvez essa agora a gente está começando a despertar, né? Para algo diferente disso. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, do saber usar da forma correta, né? Divorciados da lei do uso, né? Esquecidos do equilíbrio no uso e no abuso, né? Abraçamos os desregramentos emocionais e daí, meu caro amigo, a nossa multimilenária viciação das energias geradoras. Gente, aqui é fácil da gente. Você a literatura, pega a literatura espírita, de romances, por exemplo, né? E vão ver aí, eu não estou falando mal da literatura espírita, muito menos dos romances. Eu só estou constatando com vocês os problemas humanos, tá? Só isso. Quantas e quantas obras giram em torno da paixão desgovernada, das traições, dos crimes passionais. Lógico, também o amor ao ouro, né, os desequilíbrios do poder também. Geralmente essa paixão pelo dinheiro, paixão pelo poder e a paixão pelo sexo, a parte afetiva, a paixão afetiva, né? Essa tríade aí é devastadora, né? Paixão pelo dinheiro, pelo poder e a paixão afetiva, a paixão sexual, que essa paixão afetiva reflete muito dos nossos desequilíbrios sexuais, que sempre foram tidos como amor, assim, não que não houvesse amor, né? Mas é que a gente sempre misturou muito paixão com amor. Então o jovem estava lá naquela, né? Aquela atração, porque viu a mocinha lá, bonitinha, e aí a mocinha já tinha o prometido dela, já tinha o companheiro dela, já tinha, sei lá, né? E aí começa a confusão, não é? Aí começa a confusão. Quantos e quantos livros? Então o que a gente vê é que, na verdade, isso tem sido realmente um dos maiores problemas nossos evolutivos, tem sido isso, né? Essa multimilenária viciação das energias geradoras. Entendeu? Nossa multimilenária, porque isso vem, ó, muitos milênios. As tramas da paixão, né? As tramas. Um que gostava do outro, e outro que não gostava, gostava da outra, e a outra que gostava do um, e é aquele rolo que os livros acabam contando isso aí. Que parecem coisas às vezes pequenas, mas que a gente já perdeu vidas e vidas por causa desse tipo de coisa. Entendeu? A gente ainda está tentando entender o que é o amor de verdade, tentando separar o ouro do cascalho. No passado a gente achava que todo cascalho era ouro, né? E agora a gente já está entendendo que o ouro é outra coisa, né? O amor verdadeiro, né? E, e nós estamos ainda pagando o preço, né, dos equívocos do passado, né? É verdade, tá? Certo, pessoal? Tá? Os casos, a nossa vida, se nós pudéssemos lembrar, ainda bem que a gente não lembra, se a gente pudesse lembrar de 10 encarnações para trás, aí a gente veria muito isso, pessoal, muito, entendeu? A gente veria muito desses problemas aí, tá? Ainda está muito misturado o amor e a paixão, né? Então a gente precisa discernir melhor, tá? Deixa eu ver aqui, só para terminar, porque está no meio do parágrafo aqui ainda, né? Carregados de compromissos morais pelos erros do passado, né? Com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões. Porque se apaixonava por um, porque aquele um era muito bonito, ou tinha um magnetismo diferente, tinha uma energia, uma vivacidade, e se apaixona, daqui a pouco aí passa o encantamento. Só que aí você fez promessas para aquela pessoa, e aí depois você não cumpre, aí a pessoa fica magoada, aí você vai para outra, ou para o outro, e faz a mesma coisa, e vai para o outro e faz a mesma coisa, e fica lá. Daqui a pouco tem um monte de gente que está atrás de você, pelas promessas feitas,
né? Às vezes um se matou, às vezes o outro matou por causa das suas promessas. Vocês entendem? Os problemas, né? Aí viram problemas muito sérios, né? Se transformam em problemas seríssimos para o nosso, para a nossa evolução espiritual. E aí a gente não consegue avançar sem saudar esses compromissos, entendeu? Aí que a coisa fica mais difícil. Por quê? Porque a gente quer, mas tem aqueles compromissos que nós somos chamados primeiro a resolver esses compromissos, né? Ajudar, às vezes vem como filho, como marido, como esposa, como, né, pessoa necessitada no seu caminho, que são aquelas pessoas que no passado a gente pode ter prejudicado e agora ressurgem, requisitando o nosso amor, o nosso carinho, né? Requisitando a nossa atenção, tal. Certo, pessoal? Ok? Né? Então é isso, né? É assim todos nós, tá? Nós não somos. Aqui ainda tem um bom trecho aqui, tá? Então na semana que vem a gente termina esse capítulo, né? Pra gente poder avançar aí. Mas é importante, né? Você vê a conexão, né? Que o André Luiz faz. A conexão, né? Do espiritual com o biológico, com o psíquico, né? Vem a conexão tão importante que ele faz, tá? Vamos então fazer a nossa prece, vamos agradecer toda a ajuda que recebemos, o nosso ambiente que se ilumina quando nós também nos iluminamos, quando atraímos os espíritos iluminados, benévolos, quando nós nos sintonizamos com esses conteúdos iluminados, quando nós transformamos nossa mente, o nosso coração numa usina de forças superiores que vêm do recôndito do nosso ser, da presença divina dentro de nós, que passa a pulsar com um brilho diferente, passa a irradiar com uma intensidade diferente, porque nós estamos buscando o Pai Celestial, porque nós estamos buscando o que há de superior, o que há de imortal, o que há de eterno, o que há de amoroso, terno e bom dentro de cada um de nós. Que Deus nos responde, doando-nos do seu manancial de luz, para que nós nos lembremos da sua paternidade e da nossa filiação. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Dispensa-nos na tua paz, Senhor, que possamos sentir-te dentro de nós a cada dia mais e mais. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado. Obrigado pela presença de vocês, tá? Obrigado por tudo aí. E a gente, segunda, a gente continua o nosso estudo, né? Às 20 horas, do Livro dos Espíritos. Bom final de semana, bom descanso, tá? Fiquem com Deus. Até mais.